Na verdade, hoje é uma reunião onde a gente não tem muita coisa a falar, mas não tem nada agendado. Isso não significa dizer que a reunião não tenha coisas para falar, sempre tem, né? Então vamos lá. Só dando uma recordada na última reunião, que foi uma reunião bem rápida, onde nós marcamos de tentar falar com. Quer dizer, a gente já tinha mandado até um pedido para o Instituto Rio Metrópole para que ele viesse falar sobre mobilidade urbana. A gente viu isso lá em agosto, né? E até agora não houve nenhuma resposta, né, do Instituto, tá? Nenhuma resposta, nada, nada. Não falaram nada, não tocaram em nada. Já ligamos, mas não foi mencionado nada. Então, com isso que estava marcado para hoje, que seria exatamente conversar com alguém do Rio Metrópole, babou, né? Não tem como, né? Mas, e todas as outras coisas que a gente tinha programado são todas ou para 2026 ou para novembro. Em novembro nós vamos ter o Diogo junto com o Sérgio, não é isso? Sérgio Luiz, apresentando uma minuta, não é isso? Isso, isso. Né? Agora, fora isso, né, todas as outras pendências que nós mencionamos, a ferrovia 118, o metrô para São Gonçalo, a própria barca que o Japiaçu tinha tocado, se ele quiser, ele pode falar mais um pouco sobre a questão concessionária da barca, né? E também sobre o convite da Priscila Sacalém, né? Também ficou para 2026. Então, quer dizer, hoje nós não temos muita coisa programada para falar, mas fiquem aberto. Ok, Eunice, tudo bem. Fiquem aberto para que a gente possa conversar e ver até traçar alguns planos, ver se está tudo certo, Diogo, para novembro, está tudo certinho, você, Luiz e Sérgio apresentarem. Não, Sim, tá tudo certo. Isso aí eu já falei até com o Luiz hoje, eu falei com o falou. Sérgio ontem. O... E se eu soubesse, eu acho que dava até para adiantar alguma coisa, mas o... como eu pensei que o pessoal do Instituto Rio Metrópole ia estar aqui na reunião, eu Ah, falei, eu ah, também. vamos Mas deixar. hoje eu encontrei uma colega minha do DER, que trabalha no Rio Metrópole, a Marta. Eu vou almoçar com ela na semana que vem, a gente combinou o almoço, e vou perguntar se ela pode ver lá, interceder a favor da gente, né, para ver se alguém pode A questão é que a providenciar isso. gente não tem mais tempo. Nosso tempo praticamente acabou, porque na próxima reunião de novembro está marcado Diogo, você e Sérgio para falar sobre a minuta. Então, e a última reunião do ano, a reunião do mês que vem. A não ser A que gente, vocês queiram eu fazer uma até, reunião extra. Quiser ou fazer uma então a extra, gente faz o início do ano que vem. Não tem então problema tá, também. Eu acho que também é válido, né? tá. Você conversar lá e ver o que é que você consegue, tá ótimo. É, Me manda depois no privado aí, se ela quiser, a gente pode organizar já, não digo em março, mas talvez em abril, a gente inicia, uhum, né, com uma reunião. Março é muito em cima, porque a gente normalmente em março faz a revisão do que a gente tirou na reunião geral e faz uma programação, mas em abril a gente pode, de repente, marcar uma das reuniões com o painel deles, né? Eu acho que seria ok, eu bastante vou conversar válido. com ela, ver se ela consegue É. entrar em contato com alguém que possa fazer esse Às vezes painel. ficou perdido lá na burocracia, então não sei. Ok, É difícil né, a gente saber o que é que está havendo. Mas a gente mandou, nós fizemos nosso dever de casa, ligamos, isso. mas infelizmente não houve ainda a resposta, né? Ok? E, Diogo, você fica à vontade, o Alex Japiaçu também, se você quiser, Japiaçu. Você, na última reunião, você se manifestou interesse de tratar sobre a concessão da barca, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa, não sei se o Diogo quer comentar alguma coisa sobre o trabalho que ele vai apresentar, mas fiquem à vontade aí É. para trabalhar. Ali, É, essa questão da concessão, Fred e demais aí, colegas aí do fórum, essa questão da concessão das barcas, ela é um fato histórico aí, desde a época da privatização, é, que foi comprada pelo
um grupo majoritário do pessoal da 1001 e veio esse processo de privatização, depois passou para a mão da CCR, e agora uma nova empresa. Ela é muito conturbada, está muito conturbada essa situação. O Delmo, então secretário de transporte, eu vinha alertando para ele sobre determinadas situações, etc. E em várias audiências, inclusive audiências públicas, nós tratamos do tema. Enfim, ele hoje para mim, é um dos maiores conhecedores do assunto, né, do que está acontecendo. E é pena que ele não está participando da reunião, né? Isso que ele mandou material aqui, mandou algumas coisas, mas eu gostaria muito de ouvi-lo, porque lá nós estamos com um problema. Aparentemente, parece que não, mas está tendo uma sangria do Estado muito grande nessa operação das barcas e que nós precisamos entender o motivo disso, porque ainda não equalizaram, não ajustaram a questão do transporte público nessa travessia. E que tem, não deixa de ter, influência até na construção desse transporte metrô aí que estão falando para Itaboraí, tá? Tem uma influência sim, vai ter uma influência sim, né? Mexe com o modal aí, esses modais todos vão ser alterados, né? Todos terão uma mudança. Então, eu só gostaria muito que Delmo pudesse dar uma aula para gente desse histórico todo aí, que ele acompanhou de perto, tá? Mais um assunto que a gente tem que deixar para 2026. Nós já estamos com a agenda 26 quase completa. É, Daqui a pouco a gente está, né? é, Mas é isso mesmo, é assim mesmo, né? é, Mas pode deixar que a sugestão está anotada, viu, Japiaçu? tá Para a bom. gente tentar ver aí como é que a gente faz. O Delmo podia só passar um histórico para gente do que está acontecendo, entendeu? Eu Tá. vou até pedir para ver se na próxima reunião do mês que vem ele faz um overview aí a respeito do tema para gente, entendeu? A reunião do mês que vem está na mão do Diogo, do Luiz Roberto e do Sérgio. Sim, mas 5 minutos é o suficiente para a gente abrir a agenda do ano que vem, sobre o que Entendi. tratar Fazer só um preview, tá bom. É, O Delmo Eu, nunca vai conseguir É, falar em 5 minutos. Mas tá nunca é bom, cinco isso aí. minutos, né? é, 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 esse é o Esse, grande. esse você tem toda a razão, Diogo. Pedir para ele falar em 5 minutos, ele vai falar, pô, tu não quer que eu fale? É, mas, enfim. eu tinha. Hum. Agora, interessante vocês passarem aí. Eu ia falar. Quanto às barcas, é um novo consórcio, né? Que é o É, consórcio Barcas Rio, né? Se eu não me engano, são 4 empresas, né? E eu acho que o volume de passageiros deve ter aumentado, porque a tarifa caiu muito, né? A tarifa das barcas caiu, eu acho que era R$ 7 ou R$ 7,90, foi caiu para para 4, R$ 4,70, e o catamarã de Charitas caiu de R$ 21 para R$ 7,70, com né? subvenção pública. É isso que eu quero falar. Com É, muita subvenção pública. com Por subvenção favor, pública, por favor, né? é só se poderia repetir o preço da barra que caiu de 7,90 para. Não. Eu acho que era R$ 6,90, caiu para R$ 4,70. E a tarifa Charitas Praça 15 do catamarã caiu de R$ 21 para R$ 7,70. Nossa, uma boa queda, hein? Boa, Então, mas o erário público está essa, ali, tá? não, isso com subvenção do governo estadual e acho Uhum. que da Prefeitura de Municipal Niterói também. também. Municipal. Pois é. E Esse precariedade. preço, ele pega Araribóia, Paquetá e Cocotá na Ilha do Ele é Governador, governador. né? Então, houve uma redução grande no preço das barcas. Eu não sei, agora a gente posso tentar entrar em contato com o pessoal do consórcio. Por acaso, outro dia eu estava lembrando disso, uma das empresas que presta trabalho aqui para a gente, num dos contratos aqui do DR, é uma empresa que trabalha com
está no consórcio das barcas, a Inovia. Trabalha com os painéis, com as mensagens variáveis. Eu posso me informar com o diretor se ele tem acesso a essa parte de volume de passageiros, né, e trazer isso daqui para o fórum, entendeu? Porque as barcas foram muito impactadas pela derrubada da perimetral, como a gente sabe, né, porque os pontos de ônibus que existiam ali na Praça 15 todos saíram dali, né? Não tem Uhum. mais ônibus passando na Praça 15, tinha ponto final ali, o mergulhão acabou. E aí muita gente que pegava as barcas ficou sem conexão de transportes quando chega na Praça 15, né? Porque se você querer ir para a Zona Sul, você tem que pegar o VLT, saltar na 7 de setembro, né? Lá na Rio Branco, né? Então isso daí também foi um desestímulo ao uso das barcas, né? E eu acho que também o volume caiu muito de passageiros por conta disso, né? Pela falta de integração modal, tanto na Metrô Praça também. 15, O mas o metrô metrô já também. era assim, né? Então, mas ele já foi construído também esquecendo o modal da O marca, né? metrô já, o metrô nunca chegou na Praça 15. A linha 2 parou no estácio e não chegou na Praça 15. Mas você teve uma diminuição de oferta de transportes na Praça 15 pelo fim das linhas de ônibus, pelo fim do ponto de parada de ônibus do Mergulhão, pelo fim do Terminal da Misericórdia também, que acabou no Museu da Imagem do Som, né? E justamente esses pontos de ônibus foram todos transferidos para Presidente Vargas. Então, Só tem um todos esses VLT ali, né? fatores. Hã? Só tem É, um VLT. só tem o VLT, realmente. Hoje, para você sair das barcas, você só tem o VLT ou você anda até 1º de março para pegar ônibus em direção à Zona Norte. É Ou o isso. metrô lá Ou o metrô da Ou o Carioca, ou metrô na. lá na na Carioca. Carioca, que é longe, é longe, Tá longe, é tá longe. longe. Então, muita gente prefere muitas vezes pegar um ônibus em Niterói e vir pela ponte para o Rio do que usar as barcas, entendeu? Mas eu acho que a Prefeitura de Niterói, já vendo que o trânsito lá na cidade piorou muito, ela resolveu abaixar o valor, né? Tanto, né, conversar com o Estado para abaixar o valor tanto do catamarã de Charitas como da barca de Araribóia, né? Ele É, nos mas Então, mesmo tendo que ir até o metrô, muita gente prefere, porque o tempo sim, ganho no metrô sim, é muito interessante, é muito né? interessante. E agora ali na Praça 15 você tem aqueles patinetes que são também bem baratinhos. Quando o cara pode, né, aluga um patinete, pega um patinete é, daquele e vai para o metrô. Desirê, você tinha levantado a mão. Exatamente. Eu até ia escrever aqui que eu tenho uma pergunta para fazer. É assim, porque em alguns lugares assim a gente percebe, por exemplo, até mesmo em São Paulo, né? A gente, só um minutinho que eu apertei alguma coisa aqui que não deveria. Mesma coisa em São Paulo, quer dizer que não poderia ter ali na Praça 15 como se fosse um túnel subterrâneo com umas esteiras interligando ali a Praça 15 a alguns lugares. Por exemplo, em São Paulo tem entre uma estação do metrô e outra, né? Você tem alguns túneis que ligam uma linha a outra. Eu acho que essa importância da Praça 15 em termos de mobilidade na região metropolitana é extremamente importante, porque você tem lá em Niterói toda uma convergência, né, de linhas de ônibus em direção àquela área do centro ali. Então, é uma estrutura que foi, na verdade, no centro do Rio, foi desmontada, como está falando aqui, né? Diante das obras que foram feitas, é difícil remontar, mas eu acredito assim que se conseguir fazer uma interligação para alguns lugares, por exemplo, assim, perto do metrô da Carioca, né? Ou então perto de algum lugar que tenha vários pontos de ônibus. Então, é como tem, por exemplo, no metrô ali na Leblon Lagoa, né? Leblon Lagoa, você tem ali um túnel, acho que é com umas esteiras, né? Que as pessoas passam. Eu acho que pode ser uma sugestão que não seja tão cara, que possa melhorar, né? Esse local importante, né? Como se fosse um hub de modais ali, né? Um hub de modais. Uma sugestão. é. Capiaçu, Rapidamente, eu vou reforçar a palavra da Desirê aqui. Eu sou morador de Cambuinhas, aqui na região oceânica de Niterói, tá?
Então eu tenho um histórico desde 1996 que eu moro em Niterói, vim de Brasília, né? E acabando morando em Niterói, eu sou do Rio, mas vim morar em Niterói. O problema era a ponte, depois eram as barcas lotadas, aí nós viemos com essa modificação da estrutura das barcas, aí instalaram o catamarã, beleza. Aí qual é o problema depois da pandemia? O centro do Rio esvaziou. A maioria, ninguém está trabalhando mais quase no centro. O pessoal está trabalhando na Zona Sul ou Barra. E o metrô que foi estendido até a Barra é a grande saída para isso. Essa É isso ideia aí. que você está pondo, Desirê, ela é de importância extrema. Niterói, o catamarã aqui, eu tô. Cambuinhas aqui até Catamarã eles são 2 quilômetros, 2,5 quilômetros. O pessoal tá saindo de bicicleta, vai pro catamarã e pega, trabalha. Só que o pessoal fala, eu pego Uber até a Barra da Tijuca, eu pego um veículo ou ando até a Carioca lá, para pegar o metrô que vai para Barra da Tijuca. O meu filho mesmo. Meu filho mora, estuda no IBMEC da Barra, né? Ele sai aqui, de vez em quando ele pega o catamarã, ou de vez em quando pega um ônibus que está indo para a Barra às 5 horas da manhã. É o único jeito. Ou ele Uhum, vai e pega um metrô que vai para a Barra, entendeu? Então, uhum, reforçando, o, o que você está pautando é uma sugestão muito interessante para essa mobilidade. As, a, a crescente demanda demográfica aqui na região foi muito grande. Niterói é uma cidade parada no trânsito, não anda, não anda, entendeu? não anda. Eu tô falando pra você que é uma cidade que não anda, né? Maurício. Você mora em Niterói também? Já Ah, morei 2 anos em Niterói, aí agora moro na Tijuca, isso. né, mas Niterói é um lugar parado. É um lugar parado. E piorou. E piorou, tá? E piorou. Isso mesmo pós-pandemia, com muita gente em home office. Eu, por exemplo, praticamente não saio. Eu só saio aqui Eu tenho uma scooter aqui que eu ando por Niterói de scooter, tá bom? Só pra você ter uma ideia. Então, voltando, é, é de suma importância que haja uma interligação do metrô com esse modal das barcas. Porque eu vou ser bem sincero para você, eu não acredito no metrô para Itaboraí. Não acredito. Tendo em vista que os trilhos, que eram da antiga rede ferroviária ali, que tinha uma ferrovia que ligava aí até Cachoeiro do Macacu, por exemplo, depois ia para a região serrana ou para a região dos lagos, já foram todos ocupados, tá? Luiz Roberto, não sei se pode ou se tem algum tipo de notícia a respeito do tema, mas os trilhos que tinham não existem mais, tá? Então, eu acho muito difícil. Eu acho mais fácil a instalação lá em São Gonçalo, apesar de estar muito assoreada, de uma nova estação de barcas para ser lá para São Gonçalo, que já tinha um estudo a respeito disso. Apenas terei que fazer um desassoreamento ali da região, né? É, É Praia uma das coisa, Pedrinhas. Praia das Pedrinhas, né? Voltar esse tempo que é muito mais barato que o metrô para 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 Itaboraí, que daqui. Eu não acredito nessa interligação. Eu acho muito dinheiro. Não tem. O Caixa do Estado está ferrado. E o governo federal também está ferrado. Vai vir um novo PAC? Eu não acredito nisso. Sinceramente, não acredito. Mas tem horas que algumas coisas saem, né? Mas eu É, quero estar errado. mas respondendo a tua pergunta, a Claro. interligação do metrô com as barcas se dá pelo VLT, né? O VLT da Praça 15 até 7 de setembro, que para bem perto do metrô, né? Mas sabe qual é É, o que está dando de uso? Alguma ah, coisa está acontecendo. Ninguém está acompanhando o andamento das pessoas, não se usa. É prejuízo. Tô é, falando porque eu fui da Previ do Banco do Brasil, da Caixa de Previdência do Banco do Brasil, nós fomos investidores. Oi? não, tem essa É uma pressão interligação. deficitária. Hã? É uma pressão bastante deficitária. Tem interligação. O VLT ele integra com a Carioca
na estação 7 de Setembro, depois ele vai integrar com o metrô de novo na Central do Brasil, e o catamarã de Charitas, ele integra com Itaipu com o BRHS, né? O BRHS, que é o BRT de Niterói, que sai de Charitas, passa pelo Cafubá, Vai esse até BRT vai Itaipu. até Itaipu. Então ele É, tem uma integração com a região oceânica também, né? mas que a linha do BRLS, BRHS. e o cara fica parado esperando o sinal abrir. Nunca vi disso. Ele não tem preferencial, o ônibus não tem preferencial. Só tiraram o ônibus, só tem uma linha, ou duas linhas que transitam pela linha especial. O resto tudo continuou ocupando. Não tem um planejamento mobilidade Não, aqui. mas é igual do Rio, o BRT do Rio, também para no sinal, mas você tem algum ganho de mobilidade, né? Você não fica engarrafado no trânsito. Você tem uma pista preferencial só para o BRT, né? É, Então você tem um ganho de tempo. mas Mas a é pessoa paga outra passagem, saindo da barca, e pegando ali o VLT? paga. Porque tem esse negócio, Paga, paga. porque tem esse negócio, porque, né, eu estava pensando numa coisa meio franca, assim, né, da pessoa poder, É, né, uma Paga. coisa. uma passagem só, interligação, né, de modais. Mas é uma coisa, eu pensei numa coisa franca, assim, a pessoa entra naquele túnel, sai do outro lado, de repente, É, né, uma coisa mais na boca da saída da barca, é isso que eu pensei, né, na boca da saída da barca, interligando, ali direto, uma coisa assim. vambora. Aqui, num vizinho, na vizinha Maricá, por exemplo, já está com transporte preço zero. Recentemente o governo federal lançou e está querendo lançar que tarifário zero para transporte público, né? Isso tem um impacto gigantesco para o desenvolvimento econômico do Brasil, do modo geral, tá? Que um dos maiores encargos que nós temos com funcionários é transporte público. Que, por exemplo, como você falou, um cidadão que quer sair de São Gonçalo, tá? Ele pega no mínimo 2 ônibus para chegar na região oceânica aqui de Niterói, por exemplo. Ou algum lugar de movimentação de Niterói. Se for para o Rio, até três, né? Até três aí, e dois modais aí diferentes. Então, nós temos que fazer alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a primeira coisa é o deslocamento dos empregos estão indo para a região oeste ou futura região noroeste, não é isso, Fred? Estão querendo criar a região noroeste, né? Que é a baixada de Jacarepaguá lá. O A pessoal região sudoeste, região sudoeste. sudoeste Já foi criada a região já foi sudoeste. criado. Eu peço perdão porque eu, como, Sudoeste. como eu venho de Brasília, eu estou muito em Brasília, que lá tem assim, região sudoeste, tem região noroeste. Tem o noroeste e sudoeste, entendeu? Então eu fico meio perdido. Tem a asa e tal, aí eu fico confundindo aí. Mas é a Baixada de Jacarepaguá ali, né? Então há uma migração muito grande. Há uma migração do fluxo de trabalho, da mão de obra. Ao mesmo tempo, subindo aqui, Maricá também, Saquarema, essa região dos lagos, interior. Se não tiver um planejamento como fizeram lá atrás, né? Porque Lacerda, salvo algum engano, foi ele que projetou a linha vermelha, foi ele que projetou a linha amarela, foi tudo projetado na época dele. Não sei se Luiz Roberto, Fred tem conhecimento. No plano Doxíades. Foi isso mesmo? Desenho. Então, é, tem que haver algum tipo de planejamento já dado, né? E fazer uma parceria aí com a iniciativa privada para isso. Só que as últimas parcerias privadas de obra de grande vulto, e aí eu vou falar linha amarela porque eu tive acompanhando a Lanza, porque nós fomos investidores da Lanza, nós fomos muito mal vistos, né? Inclusive o prefeito à época dizendo do absurdo, que a tarifa era muito cara. Ele não queria falar a verdade, que uma parte era retorno de investimento da obra e outra parte era manutenção, o preço tarifário, né, do pedágio. Bom, gente, a discussão está ótima, está boa, mas vamos lá. Vamos começar a planejar. Tudo isso que foi falado significa que nós vamos ter que tipo de ação? Além daquela que o Luiz Roberto já vai ver, tanto a questão da questão da barca, né, Luiz?
Vou que é ver uma agora. questão do Instituto, né? Do Isso, vou Instituto Rio ver. Vou Metrópole. ver para a semana que vem. Infelizmente, não dá mais para fazer para esse ano, né? A não ser que a gente tivesse uma reunião extra. E a reunião extra também no final do ano é uma coisa bastante complicada, porque às vezes não conseguimos data, né? Lembrando que o ano acaba daqui a um mês e pouco, né? 2 meses. Daqui a 2 meses acaba o ano. Menos de 2 meses, porque nós já estamos no dia 10/10, né? Mas a gente pode pegar todas essas ideias e todas essas conversas que a gente tem feito aqui e mirar logo no início de 2026, para a gente já começar trabalhando, né? Então, o que seria interessante para que a gente pudesse refletir melhor todas essas questões? O que seria interessante a gente apontar? Que tipo de sugestão? Aí vocês têm que dar uma olhada e, como sempre, na reunião geral, a gente tem a condição de levar pautas para que a gente possa começar o ano já naquelas pautas, ok? Uhum. Perfeito? Pode falar, Desirê. Não, eu só queria insistir na questão da ferrovia, Ferrovia? 118, né? Porque nós tivemos uma apresentação, depois nós não tivemos o debate, e para o debate É, saíram algumas ações, né? Algumas sugestões concretas a sim. respeito da ferrovia, né? Eu Então, eu tinha acho que ver com, tinha que ver com o Delmo a possibilidade dele voltar a fazer aquilo, porque infelizmente ficou truncado, né? Ele fez uma apresentação muito ampla, não teve tempo para a gente discutir e depois não teve um retorno, né? Quando foi exatamente. marcado, não teve o retorno. Eu vou ver se eu converso com eles agora. É, O que nada impede que, se tiver alguma coisa a ser colocada para ele ou perguntar a ele, vocês podem mandar para mim e a gente manda para ele. Ele responde, tá? Que na última foi esse nosso plano, que É verdade. qualquer. Pode falar, Desirê. Não, porque eu acho que para ter alguma deliberação em termos de ação, né, de Melhor posicionamento, ou então demanda de outros estudos para poder contribuir, sim, né, eu acho que teria que ser alguma coisa no grupo, né, e no não. grupo, né? Não. Não ser uma coisa tão à parte, né? Fica É, meio que à parte, né? Acaba o pessoal não discute, né? Eu vou ver com ele a possibilidade dele participar da reunião. Não sei, de repente, se ele puder participar, como ele fez aquela Ó, apresentação esse ano, de repente, Delmo se tá o aqui. Diogo, o Luiz Roberto e o Cadê Sérgio você, meu chefe? se derem uma meia hora para ele conversar sobre isso, vai ter que ser muito pontual, né? Mas vou conversar com ele, vou ver as possibilidades dele, ok? é. Ok. Bom, fora isso, estamos alinhavando um monte de coisas, mas ainda não temos nada. O nosso certo mesmo é em novembro. Diogo, Luiz Roberto e Sérgio apresentando em Ok. luta, Sim. né? E vou tentar ver se o Delmo participa dessa reunião, porque se ele participar, mesmo que a gente estenda um pouquinho a reunião, porque o Delmo, quando começa a falar, ele gosta precisa de tempo, né? Até porque ele tem conhecimento muito vasto, muito amplo. Se de repente, Ah, mesmo que a gente faça essa reunião um pouco maior, né? entra aí. Não tem Delmo tá entrando problema. agora, tá, Fred? O Delmo está Delmo entrando? tá entrando agora. Ele acabou de, eu falei, acabou de me ligar aqui. Que é isso, Delmo? Tô te aguardando aqui. Vai. Só faltou aquela vinheta do jornal. Eu fui só. Estamos falando mal de você, Delmo. Ele, porra, cara, você não veio na parte dessa reunião, Delmo? Aí eu falei, não, pô, mas eu tava esperando o link, não sei da onde. Tá, tu recebeu o link aí, rapaz, com isso. Ah, é. Ele tá entrando aí. Ele viu um link agora. Vê se entrou. Acabou de entrar aí. Entrou ali. Boa tarde, Delmo. Agora vai ficar, vai ficar invisível ele. É. Ah, grande Delmo. Foi bom que o Sérgio também entrou. Bom, É. tudo bem? Aí, ó. Desculpa, Fala, Delmo. Olha, eu não olha queria só, falar nada, mas o Japiaçu eu estava não vi falando mal de mandar o você link aqui. que nem era hoje mais. Eu tinha confirmado. Tudo bem? Eu não queria, Boa eu não tarde a queria todos falar aí. nada, Tá não, Boa vendo? mas o tarde, Porra, Japiaçu Fred. estava falando mal de você, Delmo. tá vendo?
Tá bom. É isso aí. Desculpem a Então, mancada aí, eu não reparei que você tinha mandado o link, achei que não era hoje. então não tem problema não, Delmo. Tudo bem, Sérgio? A gente estava conversando aqui porque a gente tinha um encontro hoje, mas infelizmente o Instituto Rio Metrópole não respondeu ao nosso convite. E nós estamos conversando várias coisas, né? Dentre elas, a questão da concessionária das barcas e também a Desirê trouxe, desde a reunião passada, ela gostaria de retomar aquela. Porque quando você fez aquela apresentação da Ferrovia 118, né, a gente não teve tempo de discutir algumas coisas em grupo, porque e ela queria tentar retomar isso. Eu até sugeri que Ela no quem que você está falando? a Hein, Desirê, Fred? da UERJ, Sei. tá? Leãozinho Ela aqui. queria retomar alguns questionamentos de como é que está essa questão da ferrovia. E aí eu sugeri, porque nossa próxima reunião, o Sérgio Diogo e o Luiz Roberto vão apresentar uma minuta de lei, não é isso, meu Diogo? E, de repente, É. se você conseguisse participar dessa reunião, a gente dividia a reunião em duas. O que é que você acha? Tudo bem, eu posso falar da 118 agora e falar no outro dia, ou falar no outro dia só, e vocês é que sabem. E aí, Pode ser o debate, né? Pode ser todo mundo assistiu a Deixa, apresentação. deixa eu falar uma coisa para vocês, olha só, posso falar um instantinho da 118? manda ver. Ó, Tem 4 horas a para falar. questão... pô, olha só, a questão das ferrovias, o pessoal às vezes fica, vamos dizer assim, com uma concepção que não se materializa no século XXI. Na audiência pública da concessão da 118, que teve lá na Feijão, alguns meses atrás, o pessoal... Bom, primeira coisa, eu não tenho a menor razão de elogiar o governo federal, porque não é o meu lado, tá? Agora, não é o meu lado de interesse econômico e político, tá? Agora, quando a pessoa faz a coisa que eu acho que está correta, eu tenho que elogiar, né? Que é o mínimo. Então, no caso da 118, é uma raríssima situação aonde o governo federal acertou. Porque é o seguinte, em 2019, nós tínhamos uns acordos antigos lá na Secretaria de Transporte do Estado com a LLX e a Prumo e esse negócio que foi mudando de nome 400 vezes, o Pôr do Açu. Tá? Desde o início, quem levou o pessoal do Ike Batista para conhecer a área onde era para ser o Porto do Açu e conhecer o projeto fui eu. Eu levei aquele rapaz e eu fiz as apresentações para aquele rapaz que era o presidente do Flamengo, agora que eu esqueci que ele era da Petrobras, eu esqueço o nome dele, Landim. Tá? Então, nós estamos estudando o assunto da ferrovia há muito tempo, porque a ferrovia, para um porto, principalmente que mexe com granel, agrícola ou mineral, ou que pretenda mexer, tem que ter a ferrovia. Bom, qual é a função da ferrovia há muitos anos já? A função da ferrovia é transportar cargas, preferencialmente pesadas, a média e longa distância, tá? Ou cargas extremamente volumosas a média e longa distância, tá? Média distância é para frente de 500 quilômetros. Bom, quando em 2019, porque nós tínhamos esse acordo lá com o Pôr do Açu, foi feito um detalhamento dos estudos de implantação, os estudos de demanda, tudo bonitinho. O que a demanda deu? A demanda deu que carga para a ferrovia havia, principalmente, no leste, no oeste de Goiás, tá? Desculpe, no oeste de Minas e leste de Goiás. A região de Unai, de um lado, e Araguaína do outro. Unai, Minas Gerais. O que aconteceu? Essa região foi mapeada pela Embrapa
como de muito bom potencial de expansão agrícola. E essa região já produzia, alguns anos atrás, 10 milhões de toneladas de grãos de soja e milho por ano. Estava se usando mais ou menos a metade dessa produção que estava vindo por um conjunto de ferrovias operadas pela FCA, é um Y que tinha lá em Minas, perto de Goiás, e esse Y ia afunilando, virava uma perninha só, e essa perninha encostava, ferroviária, na ferrovia Vitória Minas, da Vale do Rio Doce. Esses 5 milhões de toneladas, eles iam para o Porto de Tubarão, para um terminal chamado TPD-3. É o terminal de produtos de granéis agrícolas do Porto de Tubarão. Porto de Tubarão fica ao lado de Vitória. É como se a gente tivesse, por exemplo, no Porto do Rio e 5 quilômetros para frente fosse o Porto Tubarão. Vitória está 5 quilômetros, 6 quilômetros do Porto Tubarão, que é onde tem a siderúrgica também, né? Siderúrgica muito grande. O que acontece? Esse terminal de produtos agrícolas, de granel agrícola, ele estava com uma média em torno de 19 a 22, 23 dias com os navios esperando fora para poder carregar. O cara parava o navio fora, no alto mar, e levava, e só ia encostar para embarcar 20, 22 dias depois, em média. Por que estava acontecendo isso? Aquele terminal é muito bom, só que ele estava operando no limite da capacidade. Então, qualquer problema que havia, desde da saída da carga lá para as bandas de Araguaína, Unaí, até chegar no porto, qualquer probleminha que desse, dava atraso, travava os embarques. Pô. Então, nós percebemos que tinha uma folga nessa ferrovia FCA de 5 milhões de toneladas, que a capacidade dela era para 10, e ela só estava transportando 5. E por que ela não botava os outros 5? Porque o Porto de Tubarão não suportava. O Porto Tubarão é um porto imenso, só que o terminal que embarca produto agrícola, ele é muito bom, mas ele tem uma capacidade de 5 milhões. Ele estava trabalhando a 85% da capacidade dele, 90%, qualquer problema aí da zebra. Então nós vimos que tinha uma oportunidade da gente arrumar uma carga de alguns milhões de toneladas de granel agrícola para o Porto do Açu. E o que tinha que fazer para isso? Tinha que fazer a ferrovia entre a ferrovia Vitória-Minas, Vitória e o Porto do Açu. E essa ferrovia prosseguia depois para chegar no Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu? O pedido que nós fizemos no Ministério dos Transportes em 2019, que nós entregamos lá um negócio de quase 1 metro de altura de estudos, quantidade de volumes, mostrava que o trecho prioritário era o trecho que ia para Vitória e para a ferrovia Vitória-Minas. Por quê? Era a única maneira desse granel agrícola chegar no Açu. Tá? Então tinha que fazer um trecho de ferrovia de 80 quilômetros entre a ferrovia Vitória-Minas até chegar na região do Porto de Ubu, que é no sul do Espírito Santo, 80 quilômetros. Porto de Ubu é uma cidade chamada Anchieta, o município. É onde a Vale tem um porto de minério, tá? Que é abastecido por mineroduto, que é o melhor transporte que existe. É o mais barato. Bom, e tinha que fazer mais, se não me falha a memória, 170 quilômetros, 170 quilômetros de Anchieta até o Porto do Açu. Aí, o que o governo federal, o Ministério do Transporte, bolou? Olha, tem uma grana que está saindo aí da renovação complementar das ferrovias, porque o governo entendeu que devia cobrar alguma coisa a mais da MRS, da ALL, da Rumo e da Vale do Rio Doce. Tá? E aí eles fizeram umas contas grandes. Bom, e aí
eles tinham acertado um pacote de investimentos com a Vale do Rio Doce de 15 bilhões de reais. Começou falando que era 30, depois que era 20, mas finalizou em 15. A Vale, no dia 30 de dezembro do ano passado, depositou, baseado num protocolo, uma coisa assim, muito simples, sem um valor, obrigação legal, ela depositou na conta do Tesouro Nacional 4 bilhões de reais. Que o governo pediu para ela adiantar alguma coisa para fazer o fechamento das contas. Por quê? Porque o governo só gasta, entendeu? E a conta da União não tem fundo, né? Bom, aí o que aconteceu? Ficaram faltando 11 bilhões. A Vale queria um determinado valor para fazer esses 80 quilômetros, que iam se somar à ferrovia que já era dela. Ela falou, olha só, pode somar para mim, mas eu não tenho interesse. O porto que eu tenho no meio do caminho é abastecido por mineroduto, eu não preciso da ferrovia. Se vocês querem, eu faço, mas vocês vão pagar por ela, eu vou descontar do que eu tenho que pagar. Bom, tudo bem. Aí tinha dinheiro, tinha 11 bilhões, né? Esse trecho deve custar um valor aí numa obra, fazendo mais barato, em torno de uns 2 bilhões e pouco, 2 bilhões e meio, né? A Vale falou, essa obra que vocês querem eu não vou fazer. A obra que eu vou fazer vai custar 6 bilhões, que a Vale também jogou para cima. Só que a Vale estava falando o seguinte, eu vou fazer uma ferrovia que é padrão alemão. Não vou fazer mais ou menos. Bom. E aí fica aquele negócio de faz por esse valor, que está caro, que está barato, que não sei o quê. E o trecho seguinte, que tem 170 ou 180 quilômetros, que vai de Anchieta até o Porto do Açu. O que o governo falou? Olha, eu estou renegociando com a MRS é a linha de bitola larga, Rio-São Paulo-Belo Horizonte. É uma linha super lucrativa, é uma das 10 maiores transportadoras ferroviárias do mundo em tonelagem. Porque ela pega o minério todo de Minas Gerais, tá certo? Da Vale, da CSN, de um monte de gente, e manda para o Porto de Sepetiba e para o Porto Ilha Guaíba, da Vale. Ela tem muito contêiner, tem carga da CSN também. Bom, aí ficou combinado que o governo ia pegar esse dinheiro da MRS, esse complemento de outorga, que estava estimado em 3 bilhões e 200, e ia colocar para financiar uma boa parte do trecho entre o Porto do Açu e Anchieta. Quanto pelas contas do governo custava esse trecho? 3 bilhões e 400. E quanto que a MRS ia dar? 3.200. Ou seja, o governo estava dando quase 95% do dinheiro para construir. Tá certo? A ferrovia nesse trecho. E o trecho da frente, a Vale do Rio Doce ia fazer com uma parte do dinheiro que ela ia pagar ao governo. Tudo bem. Bom, esses 3 bilhões e 200 que a MRS ia dar, no final das contas, na hora de assinar, passou lá pelo Tribunal de Contas, eram 2 bilhões e 800. Mesmo assim, por uma conta de 3.400, você já tinha 2.800. Faltava 600 milhões. Quem daria esses 600 milhões? O cara que ganhasse a concessão. Tá? Aí teve a audiência pública, né? Lá na Firjan. Estava o secretário executivo do Ministério, estavam os caras lá da NTT, estava todo mundo. O que o Rio de Janeiro fez? O Rio de Janeiro foi lá e só falou besteira. Eu não estou falando do governo do Estado, não. Estou falando de quase todo mundo que estava presente. Quase todo mundo. Por quê? Começaram com uma história que era um absurdo, que era inaceitável, que ia fazer a ferrovia no Espírito Santo, que, afinal de contas, tinha que ter a ferrovia vindo para o Rio de Janeiro, que tinha o Comperge, que tinha Caxias, que tinha Casimiro de Abreu, que tinha Campos, que precisava da ferrovia, que ferrovia é desenvolvimento, que ferrovia que industrializa os lugares. Falaram um monte de besteira, que não é nada disso, não é nada disso. E ficou assim um negócio esquisito. Porque o Rio de Janeiro, até quando ganha presente, ele reclama e não aceita. Que ele falou que não aceitava ser um puxadinho do Espírito Santo. Bom,
Eu ali, acho que só teve 2 pessoas que defenderam. Falei, olha só, eu não tenho a menor razão para elogiar. Todo mundo que me conhece sabe do que eu estou falando. Só que é o seguinte, eu agradeço muito o que o Ministério do Transporte está fazendo pelo Rio de Janeiro. Que vocês estão fazendo exatamente, vocês estão dando para a gente exatamente o que eu, como secretário, pedi em 2019. Foi nem nesse governo, foi no outro. O único problema da gente é que a gente não sabia como é que ia arrumar esses 3 bilhões de reais. E vocês arrumaram a solução. Está vindo do MRS, que naquela época não tinha esse pagamento. Tal da outorga complementar, que o Ministério dos Transportes lançou essa tese, a meu ver, corretamente, entendeu? Até corajosamente, porque falou, vocês vão pagar isso a mais porque vocês deixaram de cumprir isso. Se vocês não fizerem isso, vou inviabilizar a renovação. Pô, perfeito. Aí começaram a falar um monte de besteira. Quando eu fui falar, então eu perguntei, pessoal, olha só, todo mundo aqui, pelo jeito, andou vendo a sessão da tarde no cinema. Viram o filme de faroeste e acharam que o trem hoje é o mesmo trem do faroeste. Só que o seguinte, que eu vou lembrar a vocês uma coisa, na época do faroeste não tinha um negócio que é recente, ainda falei assim, tem pouco mais de 100 anos de idade, chamado caminhão. No faroeste não tinha caminhão nem tinha carro. Então é o seguinte, se o cara queria transportar galinha, ou se queria transportar gente, ou se queria transportar madeira, ou se queria transportar carvão, ou ia no trem, ou ia no barco. Se tivesse rio, dava para ir no barco. Se não tivesse, ou ia no trem ou não ia. Por quê? Ninguém vai transportar esses negócios 1.000 quilômetros de carroça. Então é o seguinte, depois que fizeram as ferrovias, é que as coisas no Brasil levam muito tempo para entrar, não é? Depois nós começamos a ter uma indústria automotiva importante, uma grande indústria automotiva e de caminhões. O Brasil hoje é o 3º maior produtor de caminhão do mundo. Então é o seguinte, você quando vai mandar uma carga para um lugar perto, e perto é 100, 200 quilômetros, dificilmente essa carga vai ser econômica na ferrovia. Porque a ferrovia, hoje em dia, ela é feita para cargas de média e longa distância e de peso. Ah, que absurdo, puxadinho. Aí eu falei assim, tá certo, vocês têm razão. Então, vamos aqui, vamos tentar estudar o que é a demanda. Que eu estudei a demanda com outras pessoas da Secretaria de Transporte quando nós levamos o estudo lá em 2019. Tá? Eu não estou lembrando aqui, ainda falei assim, como é o nome daquela siderúrgica grande para burro que tem em Cachoeira de Macacu, que eu não estou lembrando. Cachoeira de Macacu, não, em Casimiro de Abreu. Na siderúrgica é termoelétrica. Não, eu falei siderúrgica. Mas... mas por que você quer saber de siderúrgica? Eu falei, porque siderúrgica tem 3 coisas. Ela usa milhões de toneladas de carvão, ela usa milhões de toneladas de calcário e de clinker, e ela usa milhões de toneladas de minério de ferro. Agora, eu não estou lembrando o nome dessa siderúrgica. Ele falou, não tem. Eu falei, exatamente, não tem? Puxa, não tem. Não tem, claro que não. Ah, então tá bom. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é o nome daquela jazida imensa, uma das maiores do mundo, de minério de ferro que tem em Macaé? Porra, tu tá de sacanagem? Não tem minério de ferro em Macaé. Ah, não tem minério de ferro em Macaé? Não. Então vou fazer mais uma pergunta. Como é o nome da siderúrgica, do tamanho da CSN, que tem ali em Magé? Não existe. Falei, exatamente, não existe. Então não tem carga de ferrovia. Não tem minério, não tem produção de granel agrícola de milhões de toneladas, né? Não tem produto siderúrgico, não tem nada. Então não tem ferrovia, porque a ferrovia é feita para isso. A ferrovia não é feita para transportar turista. Nós não estamos no meio da Alemanha. A ferrovia é para transportar, essa ferrovia que o Ministério veio aqui, é para transportar carga pesada. Então, não tem demanda. E foi por isso que quando nós entregamos os estudos de demanda, que nós pesquisamos, nós não estamos aqui de orelhada, nós pesquisamos que esses milhões de toneladas de carga agrícola haviam,
no oeste de Minas e no leste de Goiás. E tinha um pouco de carga que seria interessante também para a ferrovia, é uma carga mais leve, mas é uma carga num volume grande, que é carga ligada ao agronegócio no Espírito Santo, que, por sinal, produz 10 vezes mais produto agropecuário que o Rio de Janeiro, 10 vezes. Tá? Então, pessoal, essa ferrovia não tem a menor condição de, nos próximos primeiros anos, ela sair do Açu e chegar no Rio de Janeiro. Aí o pessoal começou, não, é o Complexo Boa Ventura, da não sei o quê, da Petrobras, é o Comperge. Falei, então eu vou explicar outra coisa para vocês, tá certo? Que é o seguinte, petroquímica e refinaria dificilmente levam cargas para a ferrovia. Por quê? Porque sai muito, é um volume grande e sai muito mais barato colocar um duto, um pipeline. Então, por exemplo, nós temos um pipeline, até mais de um, do Rio para São Paulo e outro do Rio para Belo Horizonte, que leva a carga da refinaria Duque de Caxias, leva diesel, leva querosene de aviação, ele é um poliduto. Você não faz isso de trem, você só faz isso de trem no comecinho, até o dia que você construiu o poliduto, depois acabou, não vai mais. Então, pessoal, não tem carga nessa região do Rio. O que a gente tinha que fazer eram duas coisas. Primeiro é agradecer ao Ministério do Transporte por ter lembrado da gente e estar mandando uma grana firme, 2 bilhões e 800, um projeto que teoricamente custa 3.400, né? E a segunda coisa é, vamos detalhar o trajeto que poderá ter essa ferrovia no futuro para ela sair do Açu e chegar no Rio de Janeiro, encostar na MRS. Então nós temos que detalhar os estudos, tornar de utilidade pública e, eventualmente, até desapropriar o traçado e proteger esse traçado, porque não tem carga agora, mas pode ser que daqui a 15 anos tenha. Se a gente não proteger agora, nós não vamos ter esse traçado otimizado no futuro, porque senão nós vamos estar fazendo exatamente igual o que aconteceu com o arco metropolitano. O arco metropolitano, eu falei tudo isso no negócio na audiência, o arco metropolitano no governo Lacerda, tá certo? Desculpe, Lacerda não, governo Faria Lima, ele se chamava RJ-109, era uma rodovia projetada. Foi feito um estudo de engenharia e se definiu qual era o traçado ideal para ele. Só que o Estado, infelizmente, não desapropriou a área e não tomou conta. O traçado foi ocupado. Quando foi viável fazer o arco metropolitano, que seria a RJ-109, ela teve que ficar 10 quilômetros para cima. O que aconteceu? Nós não desapropriamos a área e não tomamos conta. Então, para não acontecer isso com a ferrovia, a gente devia fazer isso. Agora, fora isso, a gente só pode agradecer os caras, porque lembraram da gente. Porra, mas olha só, o que eu recebi de críticas, que é um absurdo, que industrialização, eu falei, outra coisa que vocês estão falando, que vocês também precisam se atentar. A ferrovia Rio-São Paulo, vocês sabem como é o nome original dela? Dom Pedro II. Sabe por quê? Porque ela começou a ser construída na época do Dom Pedro II. 1870 e poucos, a ferrovia encostou em Barra do Piraí. O café descia de Resende, de Chata até Barra do Piraí, dali ia de trem para o Rio de Janeiro para exportação. E aí os caras continuaram. E em São Paulo foram fazendo a mesma coisa. Então é o seguinte, hoje nós temos há pelo menos 100 anos, tá? Essa ferrovia pronta. Porque essa ferrovia, em 1920, ela já estava concluída, do Rio a São Paulo. Foi até antes. Então, eu vou perguntar uma coisa. Se ferrovia é fator de industrialização, por que esses 450 quilômetros da ferrovia não tem uma fábrica do lado da outra no Rio de Janeiro? E por que no Vale do Paraíba e São Paulo tem 5 vezes mais fábrica do que no Vale do Paraíba no Rio de Janeiro? A ferrovia era a mesma. Então não é verdade que ela é fator de industrialização. Ela é fator de oportunidade. A ferrovia está ali para transportar cargas que sejam viáveis. Para uma ferrovia nova, tem que ter carga de peso a média e longa distância. Para uma ferrovia que já está pronta, que o custo dela de implantação já foi pago, você vai miscigenar um pouco de
de carga, de container e outras coisas. Agora, só isso não segura a conta. Então é isso. O pessoal fala muita coisa que não conhece e fica sonhando. O camarada tá a mesma coisa, ó. O outro tá andando com carro automático, com robô, com tudo, e o cara tá pensando no Ford Bigode. É Delmo, diferente. Então, a Delmo, ferrovia, espera que o governo federal faça o que prometeu, de lançar o edital da ferrovia. Agora, não vai ser fácil essa empreitada. É isso aí. Obrigado, Delmo. Já que a sua Desirê, que já estava com sim. uma. Tá, Desirê, por favor. Vai, Desirê. Desculpa. Vocês me deram 4 horas para falar, eu falei acho que uns 20 minutos, pô. Não, assim, eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente tem alguns estudos dentro da UERJ também sobre a questão das ferrovias no Brasil, também no Rio de Janeiro e tal, e a minha ideia era, numa outra reunião, quando tivesse o debate mesmo, né, porque para eu conseguir fazer um compilado para trazer para o debate sobre essa questão das ferrovias também, né? Não, se Não você sou eu. quiser, não é mais fácil ir na UERJ, não, pô? Não, mas aí mas eu estou querendo. A minha sugestão é o seguinte: que teve a apresentação e depois teria o debate, né? Aí o debate ele seria para uma outra reunião seguinte, tal, né? A gente não sabia quando que seria esse debate, né? Então, eu queria confirmar se a gente, numa próxima reunião, a gente pode, então, marcar o debate sobre esse conteúdo, porque eu preciso pegar também outras informações, outras reflexões sobre essa questão. Posso dar uma sugestão? Se você, por exemplo, for me chamar para um debate do questão da implantação da veia aorta artificial, para mim vai ser um debate difícil. Porque eu sou engenheiro, não entendo nada de veia aorta, não sei operar, não sou cirurgião, não tem nada disso. Então, é um negócio que fica difícil, as pessoas às vezes ficam sonhando. Então, eu gostaria que nessa debate, nessa conversa, não precisa ser debate, né? Tivesse gente que de fato entende ferrovia. Por quê? Sim, mas Tem pessoas olha até que só. eu admiro que estavam falando essas coisas, mas falam um monte de besteira. Sim, Pô, mas eu não olha vou só, ficar olha só, fazendo. Não, mas olha só, rapidinho, deixa eu falar uma coisa, deixa eu terminar de concluir, né? Então, olha só, existem vários trabalhos acadêmicos, né, em universidades do Brasil e também do Rio de Janeiro sobre essa questão das ferrovias. No momento, o professor Floriano, que é o titular aqui, né, que sou suplente, né? Mas o professor Floriano que é o titular aqui, ele já pesquisa há algum tempo sobre ferrovias, né? Então, no grupo de pesquisa, com várias pessoas que estão há algum tempo pesquisando sobre ferrovias, certo? Uhum. Então é isso, é marcar, quando tivesse uma data para o debate, né? Tanto eu como o professor Floriano, nós precisamos assim nos organizar para o debate Vamos também, fazer né? Ter assim. uma A gente data tenta. direitinho. Desirê, Tá desculpa bom. estar te cortando, me metendo meio aí, assim, na É. tua fala, mas vamos, porque o nosso tempo ele é pequeno, né? Na verdade, o ano está acabando. E como mês que vem a gente já tem uma apresentação, né? Que é uma apresentação, inclusive, muito importante, que é a Minuta do Projeto de Lei, que foi elaborado pelo Diogo, pelo Luiz Roberto e pelo Sérgio, que destina a captação de recursos para investimento na infraestrutura e logística do Estado do Rio de Janeiro, que é importante a gente observar, a gente pode passar isso para 2026 também. Delmo, se você não Não, estou à né? disposição. Em 2026 a gente entra em contato com você, a gente marca esse debate, tá? E aí a gente apresenta aqui de novo no fórum, e o professor Floriano pode participar. Tá ok? Combinado assim, Tesir? Combinado. Pode Perfeito. ser, se vocês quiserem fazer uma reunião extra lá na UERJ, pelo fórum, também posso ir, não tem problema. O que é um negócio que é chato, por isso que eu estou confirmando isso, é que o Rio de Janeiro é um estado muito complicado. Até quando ele ganha presente, ele reclama. E o presente é bom. Agora, esse negócio, você vê como é que é o negócio. Esse negócio dessa lei do FOT,
que é o negócio do incentivo fiscal, que é altamente danoso à economia do Rio de Janeiro, tá? A gente não vê o pessoal empenhado. O que é o forte? O governo do Estado fez um projeto de lei, que eu espero que a Alerj não aprove, tá? Que os incentivos fiscais que foram assinados e dados lá atrás, agora, como em 2032 é o último ano do incentivo fiscal, que isso acaba no Brasil inteiro, dezembro de 2032, né? O Rio de Janeiro está aumentando a cada ano, quer aumentar a cada ano 10% a mais do que o cara ia pagar. Ou seja, não vale o escrito e o combinado, que o camarada tem um contrato de financiamento com incentivo fiscal, né? Pelo incentivo fiscal, e aí você faz a tua fábrica, faz a tua empresa de logística, faz o teu comércio baseado naquilo, aí o governo faz uma lei e fala, aquilo que eu combinei contigo não vale mais, porque vai ter a reforma tributária em 2032, o incentivo vai acabar, e eu estou quebrado, não tem dinheiro, eu preciso aumentar minha arrecadação. Então, não vem ninguém para o Rio. Há quanto tempo não vem uma empresa grande para o Rio de Janeiro? Há muito tempo. E sem essa base industrial de serviços e de comércio, não sobrevive uma economia de um estado com 17 milhões de habitantes. E me E permite, aí, Delmo, e aí, seguindo o papel aí, a claro, apresentação do trabalho do Diogo, do Luiz aí, tem diretamente relação, porque esse fundo algum fundo de equity aí da vida que vai ser criado para infraestrutura, quando ele olha esse cenário que você está passando, o cara corre. Ninguém vai pegar ou investir com custo alto. Agora, o Porto de Açu, eu também vejo como uma oportunidade de uma diminuição de custo de produção muito grande. Nossa, porque boa parte dos nossos insumos estão vindo do Centro-Oeste. E se parte dele puder atingir o Porto de Açu e lá nós criarmos uma zona, como nós temos no Nordeste, de isenção tributária, né, de incentivo fiscal ali, porque não vai acabar. O que tem lá para o Nordeste, que os incentivos para o Nordeste não vão acabar. Eu esqueci, não, vão acabar sim. Vão acabar sim. Eles vão difícil. acabar numa progressão um pouco mais lenta, mas vão acabar. Não vai demorar muito tempo, vai acabar no Brasil todo, exceto na Zona Franca de Manaus, que vai diminuir muito. O incentivo, esse negócio da reforma tributária, ele Eu sei, eu sei. com os incentivos fiscais praticamente. O que vai sobrar é Manaus. E assim mesmo Manaus vai ser num valor muito menor do que o que tem hoje. Porque Porque o que acontece? então, Desculpa te cortar. eles estão contando. O Rio de Janeiro... Não, olha só, o Rio de Janeiro é o segundo... Não, é o segundo não, acho que o Rio de Janeiro é o terceiro estado em população, né? Primeiro é São Paulo, que tem 45 milhões mais ou menos de habitantes. Depois tem Minas Gerais, um pouquinho mais do que o Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro. Então, em tese, nós temos o segundo ou terceiro maior mercado de consumo, mercado importador. Tudo que vem importado para ser consumido no Rio de Janeiro, a maioria está entrando por onde? Está entrando por Santa Catarina, está entrando por Pecém, lá no Nordeste, está entrando pelo Espírito Santo, está entrando por Rondônia, está entrando por Goiás. Uma parte dessas mercadorias, né, porque a nossa alíquota é muito alta no Rio de Janeiro, os impostos no Rio de Janeiro são extremamente altos, o cara importa por um lugar lá longe, lá pelo Goiás. Aí, algumas vezes, a carga vai até Goiás para vir para o Rio de Janeiro, e outras vezes a carga fica parada em algum lugar aqui perto e vai o passeio da nota fiscal. Isso é muito comum. E aí o que acontece? O Rio de Janeiro perde uma fortuna por ano nisso, porque ele tem um grande mercado de consumo e se beneficia pouco. Então a mesma coisa acontece que você está instalando uma fábrica num lugar desses. Olha só, o cara vai instalar a fábrica de automóveis lá em Goiás. Ué, por quê? Se o mercado de consumo do automóvel está no sul-sudeste, né? Rio, São Paulo e Minas têm mais ou menos, vou chutar aqui, uns 55% do PIB do Brasil quase. Então a maior parte desse consumo, desse produto industrializado do carro é no Rio, nessa região.
e uma um pouco para o sul. Então, o que seria o natural? Que os carros tivessem, provavelmente, perto do Rio, ou perto de São Paulo, ou perto de Minas, né? Mais ou menos, perto do Paraná. Não, o cara foi instalar a fábrica em Goiás. Pô. Então, isso causa uma deformação enorme na economia do país. E aí o cara não entende por que o Brasil é um país caro. O Brasil é um país caro porque são verdadeiros malabarismos que os caras fazem. Então, com esse negócio em 2032, é o último ano do incentivo fiscal, porque esses impostos, inclusive, também vão ser todos substituídos. Não sei se isso vai funcionar até 2032, né? Porque combina-se uma coisa agora, e aí alguns estados e cidades vão falir, inevitavelmente. Por quê? Porque o cara não tem de onde tirar dinheiro mais, ele se acostumou a ter uma determinada receita, e essa receita vai, em grande parte, desaparecer. E então é possível que isso mude, mas se valer a regra do que foi aprovado, vai ser uma paulada nos incentivos fiscais. Só que o Rio de Janeiro devia estar se preparando para 2032 e não está. Por que ele devia estar se preparando? Porque é o seguinte, se os incentivos fiscais acabarem como está escrito na regra que foi colocada, né, o que vai acontecer? Vai valer, de fato, são duas coisas. Se o cara tem uma burocracia simplificada. A burocracia do Rio de Janeiro é grande e é complicada, né? Segundo, se é um estado seguro. Se eu vou botar meu negócio lá, eu sei que ele não vai ser problema de segurança pública. E terceiro, que é muito importante, talvez o mais pesado, o mais importante dos três, a infraestrutura que eu tenho para ter um custo logístico pequeno, que é o segredo que a China faz, né? Uma coisa importante. Se a gente tiver uma boa infraestrutura, a nossa infraestrutura não é ruim, ela é razoável, mas a gente precisa entrar em 2032 com ela muito boa. Então esse fundo que o pessoal está falando de investimento é muito importante. E a gente não pode, nós tínhamos que estar com esse assunto da 118, por exemplo, resolvido. Por quê? O Porto do Açu ele vai ser como um imã econômico no norte do estado do Rio. Provavelmente, poucas coisas vão vir do Açu para o Rio de Janeiro. Só que a região do norte do estado vai ser muito beneficiada. Sem dúvida. É isso. Sem dúvida. E é para onde a gente pode crescer também. Sem dúvida. Eu concordo contigo. É dessa forma que eu vejo. Fred, desculpa aí. Nada, querido, que é isso? Tá. A reflexão tá ótima, a discussão tá ótima. Bom, gente, então vamos fazer assim, Telmo. Eu vou combinar com você aí, a qualquer hora eu vou te entrar em contato para a gente Tá legal. continuar essa reflexão, tá? Até descer. E eu espero contar com você também na próxima reunião, onde o Diogo, o Sérgio e o Luiz Roberto vão apresentar a minuta desse projeto de lei de investimento para infraestrutura e logística no Estado, né? Eu acho que é de suma importância, como você acabou de falar, é de suma importância e acho que a gente deve perceber isso e trabalhar em cima. Ok? Fred? Ok. E eu tenho, viu, professora, eu tenho todo o interesse em que a gente possa discutir esse assunto da infraestrutura ou das ferrovias com a universidade também. Porque nós temos obrigação de tentar viabilizar o futuro do Rio de Janeiro. Mas não pode ser a base de utopias. A utopia é bom para animar a gente, mas ela não serve para a gente realizar. É a mesma coisa. Tem algumas pessoas inteligentes que estão falando, porra, precisa transformar o trem em metrô. É a prioridade. Não é verdade. Porque é o seguinte, o sistema de trem está à beira do fim. A gente primeiro precisa salvar o sistema. E o sistema está sob enorme risco. Então, se o trem tiver do Rio de Janeiro, né, o trem de subúrbio, né, Supervia, se ele estiver funcionando razoavelmente bem, da maneira como ele foi implantado,
A gente vai ter uma grande vitória. Aí depois a gente passa para tentar melhor qualificar. Só que a gente normalmente não consegue ir direto do inferno para o céu. Tem um estágio ali no meio, tá? E nós estamos querendo pular o estágio. Não vai dar certo. E aí nós vamos ficar sem nenhum trem. É isso que eu falo, pessoal. Antes de virar metrô, ele tem que funcionar bem como trem. Por quê? Porque se ele não funcionar bem como trem, ele não vai virar metrô, porque a conta é 10 vezes mais cara. Então, essa conta econômica tem que ser feita. Aham. Não, mas eu acho o seguinte, que a UERJ, né, com a estrutura do Estado também, ela pode também contribuir com um volume grande de dados, né? E, é, Esses estudos todos foram feitos com levantamento e organização de dados, né? E também reflexões sobre isso. Então, uhum, eu acho que é uma maneira também da universidade entrar no debate e somar, né? Somar as soluções aqui dos problemas aqui levantados, né? Desenvolvimento econômico, população grande, evasão de empresas, dificuldade de atração de empresas, várias questões ligadas à segurança, logística, tá? Então, nós estamos aqui para tentar solucionar, né? perfeito, Eu acho perfeito, que eu represento aqui a universidade no grupo de trazer não só os meus estudos, mas também outros estudos que possam vir a somar o debate. perfeito. Perfeito, Desirê. Trabalhos acadêmicos quer dizer o quê? Que foram organizados de uma maneira sistemática, né? É sinônimo disso, né? Tem uma sistematização na produção, né? É, Mas a intenção Ontem é essa. estava. Ontem o fundo orçamentário temporário estava em primeira votação na LERJ, né? Alguém sabe como é que eu É tive o que sair da forte, né? LERJ? É, O malfadado ontem foi a forte. primeira. Não estava ontem não estava sendo discutida a votação lá, a Não primeira sei, votação? Sim. não tenho ideia. Tava? Eu vou avaliar, eu vou ver, depois eu passo para o grupo aqui. Japiaçu, por favor. minhas palavras finais aqui é para o Roberto, o Diogo aí, o Sérgio, sobre essa questão do projeto de lei, tendo em vista o orçamento do Estado, né? Lembra que a gente tinha falado numa reunião passada que se nós queremos uma iminente implantação, ou rápida implantação desse fundo, nós temos que correr com a questão por causa do orçamento desse ano. Não vai ficar lá para 2027, né? Isso é muito importante. A outra, Delmo, é que houve uma discussão anterior aqui. Nós temos essa questão da ferrovia, mas nós estamos falando também dos transportes aqui urbanos, né? Você está falando do trem e também falamos das barcas, né? Das ligações das barcas aí, esse problema que a gente já conversou, eu e você particularmente conversamos. Eu acho que demandaria aí uma breve avaliação, porque está num nível caótico em termos de fuga de recurso dos entes públicos, né? Estou falando de município e estado aí, de uma forma geral. E até sucateamento, se for o caso, né? Então, minha palavra final é sobre essa questão do projeto de lei, da urgência desse tema. Urge, urge, porque vai para 2027, aí ferrou, é O eleição. forte vai ser aprovado esse ano, será? Ontem foi a primeira votação em plenário. Eu não É, sei como é que ficou essa votação. Eu entendi. tenho que, eu tenho que dar uma olhada, até pedir para o rapaz dar uma olhada como é que ficou, ele deve me mostrar depois. Qualquer coisa eu coloco no grupo para você, Tá legal. tá? E Japiaçu, tá anotado, né? A sua sugestão para o Diogo, para todo mundo, para o Sérgio, para o Luiz, e também depois a gente vai marcar essa questão das barcas aí, ok? Gente, Ok. devido ao horário, nós vamos ter que dar uma paradinha, até porque não dá para a gente iniciar outras reflexões num tempo Ok. tão Tá. curto. E aí, na próxima, Diogo, é contigo, né? A próxima reunião, a bola é de vocês, sua, do Sérgio e do Luiz Roberto, Isso. Ok. Não, tá acho que bom? o Diogo Delman tá na fez até reunião? uma. Não, acho que o Delman Ah, fez tá aí, até uma pô. boa introdução. Eu tô escutando. Eu saí no meio da reunião, voltei, Delman. Aí eu peguei você e o Sérgio já aqui falando.
Mas vou aproveitar até que você está na reunião, vou falar contigo, vou te mostrar, vou te mandar o texto aí Ok. do projeto, porque é o que você mesmo falou, né? Que eu acho que com o fim do benefício fiscal, quem vai se beneficiar é o Estado que tiver a melhor infraestrutura, tiver a melhor condição de atrair Isso, investimento, né? Não tem. verdade. É isso aí. Isso Isso aí. aí. Então, você olha só, nós temos que conseguir, então, aprovar esse fundo que vocês estão falando e conseguir não aprovar o FOT. Porque o Exatamente. FOT, o FOT, ele é uma péssima, uma péssima notícia para o investidor no Rio de Janeiro. E esse cartão de visita, que de um lado está escrito FOT, está escrito assim: não invista mais no Rio de Janeiro, porque não vale o combinado. Não é? Você contrata um negócio e o governo muda a regra porque não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, vai economizar. Pô, Não, faz que nem nos Estados Unidos. Olha exatamente só, isso. moçada, não tem dinheiro esse mês. Pô. Então é o seguinte, ou a gente se organiza ou então não tem salário. Lá nos Estados Unidos é assim. Não, um estado que usa 80% do royalties para pagar a previdência é um estado que tá quebrado já, né? Não tem jeito, né, Delma? O pior é que ele está Aí, quebrando o futuro, né? sim, exatamente, exatamente. Sem futuro. A gente, pô, na verdade, o seguinte, agora é que se produz petróleo aqui na Guanabara, né? Porque o petróleo, por mais de 30 anos, 35 anos, foi todo produzido no interior do Rio de Janeiro, na Bacia de Campos. E o estado do Rio de Janeiro antigo não recebeu quase nada desse dinheiro. A Guanabara drenou esse dinheiro todo para cobrir o rombo que é o funcionamento da máquina pública estadual aqui. Porque se você pegar e for na Baixada Fluminense, você vê pouquíssimas unidades com funcionários públicos. Se você for para o interior do estado, então que você não vê ninguém. Você não vê quase ninguém. Você no interior do estado, que vamos dizer assim, tem 70% da área do estado do Rio, quando você vê o cara do estado, ele é da Polícia Militar, da Polícia Civil, eventualmente do Bombeiro, né? Que essas cidades em geral têm, e eventualmente tem um hospital. Não vê mais nada. O dinheiro está todo sendo consumido na Guanabara. A Guanabara continua drenando tudo. E o pessoal daqui do Rio tem a coragem de falar que a fusão foi um péssimo negócio. Foi sim, para o antigo estado do Rio. Foi péssimo, porque levou o dinheiro do royalties, que foi uma coisa que não se sabia nem que ia ter, mas que na hora que apareceu, o estado do Rio antigo não está levando nada. As nossas estradas no interior são de péssima qualidade, né? E por aí vai. A infraestrutura muito ruim. Bom, vamos guardar um pouco de energia para a próxima reunião. Ok. Estamos energizados. Só uma questão que eu tenho falado algumas vezes já, né? Assim, uma atualização sobre essa questão do metrô da linha 3, né? Que se entrou no PAC, não entrou, vai sair, não vai sair. Eu não sei quem poderia fazer essa atualização ou se é necessário que busque, mas poder colocar isso aqui em questão, né? E a outra coisa também que já tinham também comentado, né, como com a implementação do JAE, agora a classe trabalhadora está às voltas com dois cartões, né? E de repente até pode ser para 2026, tal, né? Mas como é que fica agora esse problema dessa desintegração desses cartões, né, de desconto para os usuários, né? Então é isso, são sugestões aí. Ok, O anotadíssimo. Fred, Sérgio, só fale. uma informação com relação ao FOT. Foram protocoladas 52 emendas e o assunto vai ser discutido numa ampla audiência pública que o presidente da Alerj vai marcar e também com uma reunião do Colégio de Líderes Partidários, tendo em vista ser um assunto assim de extrema sensibilidade aí com relação à economia de uma Tá. forma geral, principalmente do interior, né? Sim, Então, só para atualizar aí que eu estava vendo essas informações, ok? tá ótimo. Obrigadão, Sérgio. Obrigadão mesmo. Ok, gente. Então, sendo assim, vou agradecer a todos
muito obrigado pela reunião. Vamos Obrigado. aguardar em novembro a nossa próxima reunião, né, ok. que já vi que vai ser bem interessante. Sim. Valeu, muito obrigado. Delmo, não falte, você está no grupo. O link Tá de bom. acesso sempre vai para o grupo. Pode deixar, Tá pode certo. deixar, Fred, Eu vou que eu. ver. Não, pode deixar Eu que eu vou esqueci. secretariar Eu o confundi. Del. Eu Tá vou bom. ver com ele. Sua presença é importante.